Seguimos com o Jornal do Rio e dia de Operação Lava Jato aqui no estado. O operador financeiro do Doleiro dos Doleiros foi preso. Mário Lieberman foi detido na casa onde morava, em Ipanema, na Zona Sul. O filho dele, Rafael, não foi localizado e é considerado foragido. A operação de hoje aconteceu depois de um acordo de delação premiada da família de Dario Messer, esse sim o Doleiro dos Doleiros, que resultou na maior repatriação de bens da história do país, cerca de 370 milhões de reais. Quem vai contar um resumo dessa ação de hoje é o Fernando Davi. Mário Lieberman foi preso no início da manhã em seu apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio. De boné, ele sorri antes de entrar na viatura. A prisão é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo, braço da Lava Jato, que desvendou a atuação de uma quadrilha de doleiros. Segundo as investigações, o chefe seria Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. A força-tarefa afirma que uma empresa de fachada de Mário Lieberman e do filho dele, Rafael, que é considerado foragido, teria lavado entre 2011 e 2016 31,8 milhões de reais do doleiro Dario Messer. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na empresa, registrada no mesmo endereço da joalheria da família Messer. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas destaca que é provável que Mário e Rafael Lieberman tenham auxiliado Messer na ocultação e dissimulação de capital, seja por meio da reforma na cobertura de Dario, sob responsabilidade de Mário, seja por meio da aquisição por Rafael de imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. O esquema teria como garantia a ligação entre as famílias, já que Rafael Lieberman era casado com uma das filhas de Dario Messer. E ele acabava usando, às vezes, pessoas próximas do próprio núcleo familiar ou do núcleo familiar expandido, como eram os dois investigados presos hoje. E eles atuavam para lavar dinheiro e para, de alguma maneira, reverter dinheiro de volta para o próprio Dario Messer, pagar as despesas pessoais, despesas das famílias, que eram bastante suntuosas. A operação dessa terça-feira foi baseada na colaboração premiada de 3 filhos e da ex-mulher de Dario Messer e resultou na maior recuperação de recursos ilícitos de pessoa física da história da justiça brasileira. 370 milhões de reais. Em contrapartida, o MPF abriu mão de acusar os colaboradores de evasão de divisas. 240 milhões em espécie já estão à disposição da Justiça. O restante são imóveis, joias e obras de arte. Dario Messer está foragido desde maio do ano passado. O nome dele foi incluído na lista da Interpol, já que há suspeitas de que esteja escondido no Paraguai ou em Israel. Policiais militares que participam do programa Segurança Presente e também do programa Rio Mais Seguro denunciaram à rádio Band News FM 90.3 que estariam com os salários atrasados. E é para lá que a gente vai agora conversar com o Marcos Lacerda, que vai contar tudo isso para a gente. Já tem uma previsão para esse pagamento, Lacerda? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite. E já tem uma atualização, porque são duas situações diferentes que foram apuradas pelo repórter Carlos Briggs. A primeira é em relação ao programa que tem parte do financiamento através do governo do estado. Copacabana Seguro, que é em relação à Prefeitura do Rio de Janeiro, não estaria nesse problema. Seria Aterro Presente, Lagoa, Centro, Meier, enfim, que a Prefeitura do Rio de Janeiro, e assim como de Niterói e Maricá, repassaram para o governo do estado desses programas que são financiados pelos municípios. Só que esse financiamento ainda não chegou para os policiais, referentes ao mês de maio. E aí, então, quem trabalha em Copacabana, Maricá e Niterói não recebeu, de acordo com a Secretaria de Polícia Militar, seria ligado a um problema burocrático em relação ao número da conta. Já quem atua com esses coletes do Ipanema Presente, do Lapa Presente, do Aterro Presente, recebeu, mas só que não foi o valor previsto para o mês de maio, que seria um aumento no salário aí para R$ 222,06 sem o desconto do imposto de renda. Eles receberam só R$ 150. A Secretaria de Polícia Militar afirmou que esse desconto no salário não vai acontecer mais relativo ao mês de julho, ou seja, em agosto já vão receber os R$ 222,06 pelas 8 horas trabalhadas. E em relação a Copacabana, Maricá e Niterói, esses já estão recebendo o valor com aumento, só que ainda não caiu na conta. E aí os municípios já repassaram, agora estou aguardando esses trâmites burocráticos para resolver a situação.
Valeu, Lacerda. Obrigado pela sua informação, pelo seu destaque direto da Rádio Band News FM. A gente segue por aqui para falar sobre operações que aconteceram hoje na capital e também na Baixada Fluminense. Aqui na capital foi na Cidade de Deus e na Baixada Fluminense em Belford Roxo. A gente vai trazer todos os detalhes dessa ação, chegando agora com a repórter Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Começando sobre a Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram 4 pessoas feridas no confronto que aconteceu por lá no início da manhã de hoje. Entre essas pessoas feridas estão uma pessoa suspeita de integrar o tráfico de drogas da favela. Foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que também fica na zona oeste. E, segundo a polícia, outras 3 pessoas também deram entradas nessa mesma unidade, mas não informou se essas pessoas são moradores ou se também integravam o tráfico de drogas da comunidade. Os agentes, durante essa operação, apreenderam drogas, também apreenderam pistolas, 2 pistolas, e utilizaram máquinas para fazer a retirada de barricadas nos acessos à favela. Já em outro ponto do estado, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, como você disse, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu 16 pessoas e apreendeu 2 menores. Essas pessoas que são acusadas de fazer envolvimento aí em uma quadrilha especializada no roubo de veículos e que, além de roubar as vítimas, extorquia as famílias e também as cooperativas de seguradoras que acabavam sendo extorquidas aí por esses agentes, Thaís. Valeu, obrigada pela informação. Marcele Setúbal trazendo para a gente esse destaque. A qualquer momento ela volta com novas informações. Olha só o flagrante que a equipe da Rádio Band News FM fez hoje, depois da denúncia de ouvintes. Acompanhe essas imagens. Olha, essa passagem subterrânea fica ali bem próximo ao Morisco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Estava assim, completamente alagada, parecia mais uma piscina. Isso hoje de manhã, muitos pedestres ficaram na mão, né? Não conseguiam passar por ali e tiveram que cruzar as pistas expressas do aterro do Flamengo para conseguir atravessar seco, né? Quem se arriscava, olha aí. Inclusive, o momento do flagrante de uma pessoa tentando, na direção da passarela, inclusive a escada ali no cantinho, a gente consegue observar que é a saída, né, dessa passagem subterrânea. Mas a situação era essa aí, praticamente uma piscina, 30 centímetros de água. Então, a gente conseguiu apurar que essa informação, esse alagamento aconteceu com frequência, não é a primeira vez, não é a primeira ocorrência. Diante da chuva, a situação fica assim e por muitos dias. Claro, logicamente, a gente foi lá procurar a Prefeitura do Rio para saber como é que fica essa situação. A Prefeitura informou através da Secretaria de Conservação que vai enviar uma equipe no local para vistoriar ali a região com urgência. Seguimos por aqui falando da expectativa do comércio para esse ano de 2019, que parece que ainda não engrenou, mas os empresários estão otimistas e acreditam muito numa guinada agora no segundo semestre. Abrir o próprio negócio para muitos é um sonho, mas como saber qual o melhor momento para empreender? Na vida de Paula, aconteceu de forma espontânea. Desde nova, ela já ajudava o pai a cuidar da loja de material esportivo da família. Mais para frente, assumiu o negócio e, com uma percepção de mercado, transformou a loja de artigos esportivos numa cafeteria de sucesso no centro do Rio. O Leonardo teve a ideia, na época das Olimpíadas de 2016, de fazer um lounge que tivesse um café, um pão de queijo, junto com as coisas das Olimpíadas. E chegavam grupos de 5, 8, 10 pessoas. Aí, tá cheio, iam embora, tá cheio, iam embora. A gente falou, cara, a gente está perdendo, a loja de material esportivo ninguém, vazia. Cara, a gente está perdendo, vamos fazer a cafeteria inteira. Histórias como essa são inspiradoras, mas para darem certo, é importante ficar de olho no mercado para não correr riscos. Segundo o índice de confiança do empresário do setor do comércio, o ano de 2019 não tem correspondido às expectativas de venda. Junho apresentou a terceira queda consecutiva, recuando 1,7%, se comparado a maio. Mesmo com os resultados negativos desse ano, a confiança do empresariado cresceu mais de 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Com o início do segundo semestre, vem a expectativa de que o mercado volte a crescer, principalmente se a reforma da Previdência for aprovada no Congresso. Todos nós estamos otimistas e todos os investidores internos e externos estão só esperando que as coisas clareiem de tal forma e que as reformas sejam aprovadas para fazer investimento maciço.
Estamos de volta com o Jornal do Rio e agora falamos sobre as buscas para localizar o empresário que é acusado de estuprar 6 crianças em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tem mais informação chegando ao vivo com a Marcele Setúbal, que está de volta. Conta pra gente esse caso, Marcele. Olha, Thaís, o empresário David Marconi Franco Nascimento, de 37 anos, ele é acusado de abusar sexualmente de 6 crianças na casa dele em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dessas vítimas, 3 eram irmãs que moravam com a avó paterna, que inclusive é mãe de criação do empresário. O delegado Hilton Alonso, responsável aí por essas investigações, disse que o empresário chegou a dopar as vítimas. Vamos ouvir. Cada criança narrou o seu abuso sofrido, que eram abusos distintos, a forma de agir. A única igualdade que havia nos seus relatos era o remédio que era ministrado pelo autor, que pelas crianças era a melatonina, o que induzia um sono mais profundo. A defesa dele nega essas acusações e o Disque Denúncia lançou um cartaz pedindo informações para quem puder dar detalhes sobre o paradeiro do empresário. Entre em contato com o Disque Denúncia, o anonimato é garantido, Thaís. Valeu, obrigada, Natasha, por todas as informações. Então, 2253-1177. A gente segue por aqui para falar sobre o caso de um cantor gospel que foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto que aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado dele é grave. A Yasmin Bachura é quem conta essa história. O cantor gospel Elion Sóstenes, de 28 anos, continua internado em estado grave no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele já passou por uma cirurgia depois de ser baleado na cabeça na madrugada de segunda-feira. Nesta manhã, familiares e amigos estiveram na unidade. A equipe médica aguarda uma melhora no quadro de saúde dele para fazer uma segunda cirurgia e retirar a bala que ficou alojada no crânio. O cantor foi encontrado por policiais militares caído ao lado do carro que dirigia na Avenida Coronel Cison, uma das principais aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido por criminosos durante uma tentativa de assalto. A hora que eu cheguei lá, o Elion ainda estava no chão e assim uma rápida ação da polícia, porque o SAMUR não vinha, então eles decidiram levar o Elion. E se não houvesse essa intervenção e a gente esperasse o SAMUR, por certo, o Elion não tinha resistido. Ele falava com a esposa no telefone quando percebeu que estava sendo perseguido. Ela diz ter ouvido ele dizendo o seguinte, alguém dizendo assim, é o pessoal da igreja aqui, é um cantor aqui, é o pessoal da igreja, tem uma Bíblia aqui. Os investigadores tentam identificar agora os autores do crime. E o governo do estado anunciou a redução de imposto para as bebidas manipuladas em estabelecimentos aqui do Rio de Janeiro. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa medida e os impactos dela agora ao vivo com o Tiago Carvalho, que tem essas informações. Oi, Tiago. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai anunciar agora a redução do ICMS para bares e restaurantes na venda de bebidas e refeições manipuladas. A medida já estava decretada no Diário Oficial, mas passa a ser anunciada apenas hoje. O que muda? Os empresários que trabalham com a venda desses produtos precisavam pagar uma taxa de 12% sobre eles. Agora o número vai cair para 4%, ou seja, vai aliviar a conta do empreendedor no fim do mês. Nós estivemos em um bar agora há pouco, onde mensalmente são gastos mais de R$20 mil apenas com ICMS. A gente conversou também com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes aqui do Rio de Janeiro, que falou que a medida vai aliviar o setor aqui na região, que inclusive vai melhorar a empregabilidade, porque a capital do Rio de Janeiro foi a que mais perdeu empregos no Brasil esse ano. De volta com o Jornal do Rio, a prioridade é sempre para informação ao vivo e voltamos à Rádio Band News FM para conversar com o Marcos Lacerda. Fale, Lacerda. Thaís, a Supervia abriu uma sindicância para apurar se é da concessionária
2 agentes de segurança que teriam incitado 2 homens a praticarem sexo oral na estação do Maracanã. De acordo com as informações que são divulgadas nas redes sociais, esses 2 homens estariam consumindo droga na estação e aí esses agentes de segurança teriam obrigado eles a cometerem esse ato sexual. Ainda não há a identificação desses 2 agentes de segurança e a Supervia informou em nota que vai averiguar se é da concessionária ou se são policiais militares que fazem o patrulhamento na linha férrea. Thaís. Obrigada, Lacerda, pelo seu destaque. A gente vai mudar radicalmente de tema. Vamos começar a falar sobre a Festa Literária Internacional de Paraty, que começa amanhã, deve reunir mais de 30 mil pessoas para assistir às palestras que acontecem aí em diversas casas na região. Inclusive, são mais de 33 autores que vão participar, com 10 nacionalidades diferentes. Tem para todo gosto, tem para toda idade. E a Mariana Procópio foi até lá conferir. Aos poucos, Paraty se transforma. No centro histórico da cidade, na Costa Verde Fluminense, são erguidas as estruturas montadas para a Flip. A Festa Literária Internacional está na 17ª edição. A população daqui de Paraty é de cerca de 40 mil pessoas, mas na época da Flip, quase dobra. A expectativa é de que até 30 mil turistas venham à cidade. Nesta edição, o homenageado será Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. A obra, publicada pela primeira vez em 1902, conta a história da Guerra de Canudos e até hoje é apontada como um marco da literatura brasileira. Ela serve de fio condutor para a programação do evento, focada em temas abordados no livro: política, diversidade, inclusão. Esse ano a gente vai ter o barco educativo, que vai sair da ponte aqui do Centro Histórico e vai até o cais de pesca da Ilha das Cobras, onde está a biblioteca. Então, o visitante vai poder fazer esse trajeto de barco, ver o Centro Histórico por fora e desfrutar de uma programação super bacana lá. De quarta-feira a domingo, 33 escritores de 10 nacionalidades irão participar de discussões além da literatura. A programação paralela também é intensa. Serão 29 casas parceiras, onde acontecem outros eventos da festa em Paraty. Destaque ainda para a Flipinha, voltada para o público infantil, e a inédita Batalha de Slam. É uma batalha de poesia. As pessoas declamam poesias e o público, selecionado entre o público, estão os jurados que levantam a nota na hora e você sabe quem é o vencedor. Traz para a cena, né, pessoas muito legais, traz artistas muito bacanas, com informações atuais, de extrema relevância, e eu acho que é imperdível. Vale a pena conferir. E a FEComércio lançou o prêmio Visão Consciente, que vai prestigiar 10 empresas que se destacarem em iniciativas a favor da responsabilidade social. Um encontro de empresários, mas esses não são empreendedores comuns. Eles têm uma forma diferenciada de enxergar o mercado. Isso porque, para estar aqui, responsabilidade social é quesito básico. Nesta segunda-feira, a Federação de Comércio do Estado do Rio de Janeiro lançou o prêmio Visão Consciente. Dá um reconhecimento às empresas, aos empresários que querem oferecer mais à sociedade, mais do que aquela função inicial para a qual foram criados, né? Isso tem que ser reconhecido. O prêmio terá 3 categorias: preservação do meio ambiente, respeito aos consumidores, além de envolvimento e desenvolvimento comunitário. Já os participantes serão divididos em 3 grupos de competitividade baseados no faturamento anual da empresa. Os interessados devem se candidatar até setembro. Vale lembrar que só será aceita uma inscrição por CNPJ. Já a iniciativa de cada instituição passará por um crivo de jurados, entre eles o jornalista Rodolfo Schneider. As pessoas cada vez mais querem saber de quem elas estão comprando, a forma como elas trabalham, né? E eu acho que essa visão consciente tem muito disso, de cada vez mais o cidadão construir um pouco a sua consciência na forma de comprar. E as empresas, se não mudarem agora, se não perceberem agora, vão ter que perceber para frente e na marra ter que mudar. A cerimônia de premiação acontece no dia 3 de dezembro e as 10 empresas vencedoras serão levadas para a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York em 2020. A cereja do bolo é essa obra de arte, confeccionada por alunos do Senac Rio de Janeiro.
Está desaparecido desde a última quarta-feira o jovem Daniel Barkzinski, de 29 anos. Ele mora em São Paulo, mas foi visto pela última vez aqui no Rio de Janeiro. A família de Daniel faz um apelo para tentar localizar o jovem que toma remédios controlados e está sem essa medicação. Se alguém tiver notícia, qualquer informação, entre em contato com o Disque Denúncia. O telefone é o 2253 1177, 2253 1177, você acompanha aqui na tela. Vamos falar de frio, porque ele chegou mesmo aqui no Rio de Janeiro e está difícil do carioca se adaptar, mas é preciso, porque ele veio para ficar. Fala, Camila Greco. A meteorologia avisou que a madrugada desta terça-feira seria a mais fria do ano e não deu outra, foi mesmo. No alto da Boa Vista, os termômetros marcaram 11 graus. Na Zona Sul, eles chegaram a 13. Acordar nesse friozinho não é uma tarefa fácil para o carioca, que está acostumado com o Rio de céu azul e 40 graus. Nas ruas, entram em cena aquele lenço no pescoço, casacos e mais casacos. A recomendação é banho morno, não deixe de tomar seu banho, porque são hábitos de higiene dos mais recomendáveis, bastante líquido e agasalho. O carioca pode até dizer que gosta do inverno, mas no fundo, ele não curte muito esse friozinho, não. Mal entra a estação, ele já tira do armário luva, cachecol, casaco. Quando sai de casa ainda há frio, coloca o casaco, mas meia hora depois o sol abre, vem o calor, ele vai e tira o casaco. Anda mais um pouquinho, aí quando chega na sombra, lá está ele, sentindo frio novamente. Tira e bota o casaco. É muito frienta, né? Mas hoje eu senti que tava frio, eu coloquei o casaco, sim. Daqui a pouco eu vou tirar, que tá fazendo calor. Tem frio? Tem, mas olha só que dia bonito. Não tem preço, até parece que a gente tá em outro país. E quem tem que trabalhar assim, carregando gelo de lá para cá, como é que faz? A gente dá uma corrida de vez em quando na areia e depois cai para dentro do trabalho. As areias lotadas dos dias de verão saem de cena, dando vez ao mar agitado e cheio de quem não tem medo mesmo de água gelada, os surfistas. Para quem gosta desse clima, a notícia boa é que o friozinho vai continuar. Os próximos dias serão de temperaturas baixas ainda, vão subindo gradualmente, então a gente deve ter uma máxima em torno de 30 graus no final de semana, então vão ser temperaturas amenas e também madrugadas com temperaturas baixas. E a gente reforça que falamos ontem aqui sobre essa friaca que chegou no Rio de Janeiro, essa previsão de termômetros com temperaturas mais baixas, mas nada aqui na capital que se compare ao sul fluminense, que registrou ontem temperatura negativa de 8 graus, só perdendo para Santa Catarina. Aliás, a região de Itatiaia, no sul do estado, estava entre as 5 áreas que marcaram temperaturas mais baixas esse ano, aliás, a única só do Sudeste que integrava essa lista. Vamos encerrar o Jornal do Rio de hoje falando sobre 2 jacarés que foram resgatados pela Patrulha Ambiental nesta terça-feira na Praia do Recreio. Olha os bichanos aí, essa apreensão lá na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, foi após a ressaca no fim de semana. Os animais foram encontrados em boas condições e liberados no Parque Natural Municipal de Marapendi, na mesma região. Bacana, né? A gente fica aí com essas imagens. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia e estou te esperando amanhã às 10 para as 7. Até lá!